Agora que foi. Vos saúdo com a paz do Senhor, Shabbat Shalom, louvado seja Deus. Nós estamos aqui mais nesta manhã de sábado para adorar, glorificar o nome do Senhor. Mas agora nós vamos falar da mensagem, da palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouco do apóstolo João. O apóstolo João, que não é compreendido por todos os crentes. Ele não consegue ser compreendido por todos os crentes, né? Os outros apóstolos, talvez é porque escreveu menos coisas, eles são mais compreendidos. Mas o apóstolo João, segundo os estudos, o apóstolo João foi o que mais viveu. Ele viveu faixa de 90 e poucos anos. Primeiro ele viveu em Israel, até o ponto deles matarem os outros apóstolos e foram deixando ele por último. Por último, pegaram ele, botaram ele dentro de um tacho cheio de azeite. Não foi até em cima, eu não sei se foi só pelas pernas, foi até a cintura. E botaram ele para ferver. Botaram ele para ferver, para poder matar ele fervendo com um tacho cheio de azeite. Não conseguiram, porque Deus não deixou que danos nenhum acontecesse ao apóstolo João. Então o apóstolo João, eles tiraram ele e levaram ele para a ilha de Pátmos. Ele era um plano de Deus. Segundo os estudos, realmente louvado seja Deus, não que está descrito claramente na Escritura, mas segundo os estudos, levaram ele para a ilha de Pátmos. Na ilha de Pátmos, realmente é ali que Deus queria ele, para revelar o livro de Apocalipse para ele. Porque ele já entendia das coisas de Deus, Deus não podia revelar o livro de Apocalipse para que ele não entendesse. A pessoa teria que entender a palavra de Deus. Essa pessoa teria que ser uma pessoa bastante espiritual. E o apóstolo Paulo dá a entender que antes do derramamento do Espírito Santo, ali no templo, o apóstolo João já era um apóstolo, já assim, vou dizer assim, cheio do Espírito Santo, não manifestamente. Ele falar em línguas, essas coisas todas, mas ele já era cheio do Espírito Santo, até mesmo porque ele veio de uma família que servia a Deus, Ele veio de uma família que servia a Deus, Ele era filho de Zebedeu, que servia a Deus, era pescador, mas servia a Deus, Era uma família que já estava ali compreendendo as coisas de Deus, e então ele verdadeiramente, ele já compreendia as coisas de Deus, e por isso ele escreveu muitos outros itens interessantes em relação aos outros apóstolos. Os outros apóstolos. Vamos começar a ler aqui alguns versículos. Eu anotei alguns versículos que nós vamos ler para poder ver que outros apóstolos não escreveram assim igual ele escreveu. Ele foi um apóstolo que ele fez questão de escrever minuciosamente. E se nós chegarmos lá no final desse livro, ele disse assim: se fosse escrever todas as coisas que o Filho de Deus fez, que Jesus fez, que o Messias fez, ele disse assim: creio eu que nem os livros do mundo inteiro daria para escrever todos os feitos de Jesus. Então realmente ele teve bastante tempo e realmente ele escreveu tudo com bastante detalhe, conforme Deus queria. Eu sei que tem muitos pregadores que ignoram o livro do apóstolo João. Eu sei que tem muitos que ignoram ele, que não conseguem aceitar todo o livro, Acho que aquilo ali não precisa porque os outros não escreveram. Tem que lembrar que os outros, eles vieram de família. A Bíblia não diz assim: foi filho de fulano que serviu o Senhor. Por exemplo, de onde vem Mateus? Mateus era um cobrador de imposto. Aí daí a gente vai vendo, Pedro era um pescador, Não se diz ali o passado da família dele, de Pedro, E a gente vai vendo os outros, que não eram todos que tinham esse entendimento com Deus. Ele não entendia. Os outros não entendiam tanto conforme o apóstolo João. O apóstolo João foi um apóstolo, diria eu, especial para a obra de Deus. Especial. Ele era especial entre todos os apóstolos. Ele era especial. Então veja bem
que ele escreveu um ato aqui, olha só, esse ato importantíssimo, que ele diz assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a gente já vê aqui, nada do que se foi feito sem o Filho de Deus, nem o mundo. O Filho de Deus estava presente. O Filho de Deus, eu já li uma parte da Escritura, não me lembro aonde, que diz que o Filho de Deus ali, ele era o arquiteto da criação do mundo. Deus o criou, Deus Pai criou, mas o Filho era o arquiteto. Então a realidade, que o apóstolo João fala sobre isso aqui, ele fala sobre tudo que se criou, não se criou sem o Filho de Deus, que ele estava junto com o Pai. Os outros apóstolos não falam isso. Você vê que isso aqui precisa ter o quê? Uma intimidade espiritual para poder falar uma coisa dessa. Porque senão não vai entender nada, não vai conseguir. Então ele tinha uma intimidade espiritual com Deus, o apóstolo João. E por isso muitos pregadores não aceitam o livro de João completo. Por exemplo, aceita João 14, mas não aceita João 13, sendo que é o próprio Jesus, o próprio Messias, que descreveu para que João escrevesse o Evangelho de São João, como o Apocalipse. O próprio Jesus, depois de ressuscitado, se apresentou lá na ilha de Fátima e descreveu para João o que era para João escrever, e João escreveu. Mas muitas vezes não aceita. Não aceita. Por quê? O que o Senhor disse lá no livro de Oséias? Agora eu quero falar um pouquinho do livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de entendimento, porque não quer entendimento, não quer compreender. Pode ler lá, Oséias capítulo 4, versículo 6. O povo não quer entender Deus, não quer entender a vontade do Senhor, não quer entender o que Deus quer. O povo não quer entender. E por isso fica sem entender, porque não quer entender, não quer compreender. Tudo que a gente quer saber, a gente tem que estudar. A gente quer saber a vontade de Deus, tem que estudar as Escrituras. A gente quer saber da nossa salvação, tem que estudar as Escrituras. Não é fazer de qualquer maneira. Lá no livro de Jeremias 4, versículo 22, também diz que o meu povo age como lobos. O povo está sem entendimento a respeito das coisas de Deus, a respeito da palavra de Deus. E você vai vendo aqui, vamos ler agora, vamos pular aqui. Não, vamos ver. E a vida estava nele, a vida era a luz e a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Então você vai vendo aí que são as coisas espirituais que João está escrevendo. Os outros apóstolos escreveram muito, mas eles escreveram acontecimentos do momento. Agora, João não. João está escrevendo aqui acontecimento do passado, do momento e do futuro. E então ele diz aqui no versículo 10, o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Então você vai vendo. E a Bíblia me diz que veio para os que era seu e os seus não receberam, que é o povo de Israel na época, não recebeu o Messias, o Filho de Deus. Isso aqui eu estou falando um pouquinho, que eu não posso falar muito, senão nós vamos muito longe. Louvado seja Deus. Agora eu gostaria de falar com vocês ainda em João 1, versículo 14. Vou ver aqui no versículo 14 que diz: e o verbo se faz carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Tem que ser um homem espiritual para escrever isso ou não tem que ser? Tem que ser ou não tem? Ele tem que estar cheio do Espírito de Deus ou não tem que estar? Ele tem que estar. Ele tem que estar cheio do Espírito de Deus para ele compreender as coisas de Deus. E João era esse. Agora falando aqui, no capítulo 3, versículo 16. Aqui você vai vendo outra coisa que ele descreveu, que ele escreveu
que Jesus descreveu. Olha só, versículo 16. Veja bem o que ele disse no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a gente vai vendo que são coisas espirituais que o apóstolo João está falando. Você não encontra nos outros evangelhos assim. Você não encontra nos outros evangelhos assim. Só nesse evangelho de João. E por isso, por ele ser um evangelho descrito ou escrito por um homem que vivia segundo a vontade de Deus, os outros também viviam, mas esse tinha mais dedicação, ele não é aceito por todos os crentes. Ele não é aceito por todos os crentes. Ele é aceito parcial, mas não completo. E o que teve tempo de escrever tudo completo foi exatamente João. João é que teve o tempo, porque os outros foram logo perseguidos e mortos. João permaneceu. Então ele teve todo o tempo, que se diz assim, todo o tempo do mundo para escrever aquilo que foi descrito por Jesus, que foi falado por Jesus, pelo Messias. Por isso ele fala sobre o lava-pé. Enquanto os outros apóstolos não falam, os outros não teve nem muito tempo de falar. Teve nem muito tempo, eles tiveram pouco tempo, eles tiveram que fugir de um lado para o outro. Um que permaneceu ali foi ele, depois foi levado para a ilha de Patmos, foi João. Por isso, muitos pregadores não aceitam, porque diz que lá no livro de Mateus não está, lá no livro de Tiago, melhor dizendo, no livro de Lucas não está, não está no livro de Marcos. Mas João é o que teve tempo de escrever tudo que Jesus descreveu, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus disse, tudo que Jesus ensinou. João teve tempo para isso. E ele provavelmente, no momento, não escreveu. Mas depois veio em sua memória. Acredito que ele não ficou nem um dia, ele não foi, não sei quantos anos ele ficou na ilha de Patmos. E lá ele teve o tempo de escrever todos aquilo que ainda ele não tinha escrito. Escrever todas as coisas que ele não tinha escrito. Então Deus provavelmente veio em sua memória todas as coisas que eram necessárias. Veja bem, agora no capítulo 7, versículo 38, ele disse claramente, né? Se creres em Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras, no versículo, conforme diz a Escritura, dentro de vós fluirás rios de água viva. Então a realidade é essa. Agora no capítulo 8, no versículo 45 a 48, a gente vai vendo que aqui são coisas que no momento ele só ouviu. Ele andava junto, e ele, que dá a entender a Escritura, que ele era o apóstolo amado de Jesus. Tem gente que acha que era Pedro, mas não era, era João. João era o que andava mais próximo a Jesus, conforme eu falei na pregação passada. Quer servir a Deus de verdade? Senta à mesa com o Senhor. Escuta o que ele tem para falar. João estava sempre do lado de Jesus, escutando o que Jesus tinha para ensinar, que o Messias tinha para ensinar. Jesus sempre estava do lado ali dele, ouvindo o que ele ensinava. Então você vai vendo aqui no capítulo 8, melhor dizendo, no versículo de número 45 a 48, eu não vou ler muita coisa, louvado seja Deus, mas você vai vendo aqui, olha só. Ele disse assim, olha só,
Mas porque eu digo a verdade, não me creste. Quem dentre vós me convence de pecado? Se eu vos digo a verdade. Porque razão não me crestes. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. É por isso, não me deis ouvido, porque não sois de Deus. Você vai vendo que isso aqui são coisas que ele estava ali ouvindo, e que ele escreveu depois, porque ele não tinha como sair escrevendo no momento. Respondeu, pois, os judeus, e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que este samaritano tem demônios? Você não vê nos outros apóstolos, eles não tiveram esse tempo de descrever essas situações. Então nós vamos mais em frente aqui um pouquinho. Então veja bem aí, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 18, mas eu não vou ler porque é muito grande, ali fala sobre as ovelhas. Você não tem essa descrição nos outros apóstolos. Ele fala: minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. Então veja bem, você não vê essa descrição. Agora aqui em João, olha só, em João 11, versículo 1 a 46, fala sobre a ressurreição de Lázaro. Os outros apóstolos não descrevem isso. João escreve o Evangelho com detalhe. Por isso ele escreveu sobre o lava-pé com detalhe. Por isso ele ensinou o lava-pé com detalhe. Para aqueles que verdadeiramente são discípulos do Senhor. São servos de Deus para eles. Porque Jesus só descreveu esse capítulo para aqueles que querem servir ao Senhor e fazer parte do arrebatamento da igreja, fazer parte do reino de Deus. Por isso ele escreveu: mas todos eles querem, é claro que todo mundo quer, mas para poder entrar nesse plano do primeiro arrebatamento é preciso cumprir com essa escritura, independente do que o apóstolo escreveu, porque se ele escreveu, porque aconteceu, e do jeito que ele escreveu, e ele é claro em dizer isso. Você vê que ele escreve, vamos falar aqui, de João 13, versículo 4 em diante, ele escreve com detalhe. Ele não escreve de qualquer jeito: Jesus lavou os pés aos discípulos. Não. Ele fez questão de escrever com os detalhes que a Escritura manda, que Jesus falou. Então ele foi escrevendo com detalhes. Você presta atenção que ele falou com detalhe. Olha só, eu vou ler bem rápido. Levantou-se da ceia, tirou os vestimentos de cima. Quem fez isso? Jesus. Tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Aí você vai vendo os detalhes. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu lavarás os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não compreendereis, agora compreenderei depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe disse: me lava os pés, as mãos, a cabeça, enfim, né? E declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de banhar, senão os pés, se lavar senão os pés, o mais estás limpo. Sinal que é para a pessoa vir para a ceia, né, conforme a ceia, ela recomenda. A gente não é para vir com fome e nem vir sujo, vir limpo, né? Entendeu? Louvado seja Deus. Então veja bem. Depois ele deitou água numa bacia, ele tomou uma toalha e voltando à mesa perguntou: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis: bem porque eu sou. Ora, eu sendo Senhor e mestre, olha os detalhes. Ora, eu sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como
vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurado se a praticarem. Ele mandou isso aqui para todos. Tem gente que diz, não, foi lá para aquele tempo. Então ele não crê no livro de João. Ele não crê no livro de João. Agora veja bem, aqui em João 14, veja que ele escreve tudo com muito detalhe. Ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vou terei dito, vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei outra vez. E levarei vós para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E no versículo 6 ele respondeu. E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta querer excluir o Filho de Deus. O Filho de Deus é o caminho para o céu. Tem muito crente, muita religião, excluindo o Filho de Deus, dizendo, eu vou a Deus sem o Filho. É impossível ser salvo desse jeito. Não tem jeito. Então veja bem, que nós vamos vermos aqui para frente, tem muita coisa para a gente falar a respeito de João. Louvado seja Deus. Então vamos mais em frente aqui, vamos ver aqui. João 14, 23 e 24, ele diz, olha só, eu quero que os crentes, você que já serve, já está indo na igreja, já está servindo o Senhor, preste atenção. João 14, versículo 23 e 24, que ele diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guarda as minhas palavras, meu Pai o amarás, e faremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai, que me enviou. Louvado seja Deus. Também capítulo 15, no versículo 14, vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Você vai vendo que o apóstolo João, ele descreve tudo com muito detalhe. Quem tiver dúvida, examine as escrituras, o Novo Testamento todo, os 4 evangelhos, e vê que o apóstolo João é o que escreveu as coisas a respeito do Messias com detalhe. Para que isso? Para a nossa salvação. Porque tudo que foi escrito ali é para a nossa salvação. Vocês querem ver se é verdade? No capítulo 21, no versículo 15, vamos ver o que está escrito lá. É o último capítulo de João, do Evangelho de São João. No versículo 15. Louvado seja Deus. Então ele disse aqui, olha, aqui foi uma pergunta para Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, então Jesus fez essa pergunta 3 vezes para ele também. Tu me amas? E Pedro já ficou meio triste, mas no final realmente ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos ver aqui mais um pouco aqui. Eu queria mostrar para vocês aonde ele fala é o versículo 25 do capítulo 21. Vamos ler ele para ver. Há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Vocês viram? Então ele foi o que teve mais tempo de escrever e viu que realmente não dava tempo de escrever tudo, porque ele teve uma idade, ele viveu uma idade bem avançada, graças a Deus. Então por isso ele também teve o tempo de escrever o livro de Apocalipse, né? Louvado seja Deus. Segundo os estudos que nós fizemos, louvado seja Deus, ele é o apóstolo que realmente foi levado para a ilha de Patmos e viveu
90 e poucos anos. E por isso ele pôde realmente escrever todas essas coisas bem escritas. E por isso muitos não aceitam, porque não está nos outros livros, como de Marcos, de Mateus, de Lucas, não está. Porque aqueles outros viveram bem menos e não tiveram muito tempo para isso. Agora ele teve muito tempo. Ainda mais, você imagina você abandonado num lugar sozinho, você e Deus, com papiro na mão, que na época era papiro, né? Não era papel. E aquela caneta que você enfiava assim dentro do tinteiro para escrever. Vai levar muito tempo para escrever, não vai? Hoje nós temos uma caneta que ela leva tinta dentro dela. A outra era o contrário. Você enfiava ali, né, e escrevia aqui. Saiu umas letras até grossas, né? Entendeu? Então a realidade é essa. Então que nós possamos guardar essa palavra conosco, louvado seja Deus, e levar esse livro que João escreveu, que foi descrito por Jesus, que foi ensinado por Jesus, pelo Messias, a sério, porque tudo isso aí é verdade, porque ele teve tempo suficiente, e ele era um homem, amém? Ele era bastante autêntico na palavra de Deus, ele era cuidadoso com a obra de Deus, ele era aquele homem que estava sempre ali do lado de Jesus. Pena que eu não li para vocês onde se fala ali que Pedro se jogou na água, alguém disse assim, olha, é o mestre está presente, o mestre está presente, e quem falou? Foi João que falou que o mestre estava presente e Pedro se jogou na água. A Bíblia diz que aquele apóstolo querido de Jesus ele falou para Pedro. Louvado seja Deus, né? Isso está tudo no livro de João. Que Deus possa nos abençoar, aleluia, e entender melhor as escrituras e aceitar melhor o livro de João, que é uma realidade. Viu? Deus nos abençoe. Amém.